Biblicamente, existe alguma restrição alimentar para o cristão no século XXI? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu trago para vocês o último debate que eu fiz lá no Vejam Só sobre a questão aí se pode ou não um cristão comer carne de porco, Levítico 11 e outras questões do que tange aí a questões alimentares. Eu tô trazendo esse vídeo hoje no domingo, né? Também não sei se é quando você está assistindo, porque no dia 14 dessa semana, acho que vai ser na quarta-feira, nós vamos ter o próximo debate que eu fiz lá no Vejam Só sobre a imortalidade da alma. Então a gente já vai fazendo um esquenta aqui para quarta-feira à noite, beleza? Então é isso. E se você deseja que o Ezequiel continue participando dos debates, produzindo conteúdo, considere apoiar o ministério financeiramente com qualquer valor que você quiser e puder através do Pix, que é o meu e-mail, ezecassalt@hotmail.com. Você manda lá qualquer valor e a gente continua fazendo o trabalho do lado de cá, beleza? Então fica aí com mais um bom debate. Um abraço. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre um privilégio, uma alegria dividir esses momentos com você, com a sua família, que curtem e acompanham o Vejam Só, mas mais do que isso, né? Interagem com o programa. Fazem aí da sua sala ou do ambiente onde você acompanha o programa, ou inclusive das redes sociais, uma extensão do nosso debate. Dando as suas observações, a sua visão, a sua leitura do texto bíblico, suas interpretações, a construção do Vejam Só passa muito por essa interação e é exatamente essa fomentação que nós aqui desejamos. A ideia do Vejam Só não é só oferecer assim, uma resposta para você, mas é te levar a pensar, te levar a uma reflexão, em alguns momentos uma provocação, para que isso desperte em você o interesse pelo estudo, não só da teologia, mas principalmente das Sagradas Escrituras. E que a partir desse estudo, aí sim você se aprofunde nos temas, tenha as suas respostas, suas observações, os seus questionamentos também, por que não? Ao nos aproximarmos do texto bíblico, não apenas respostas irão aparecer, mas questionamentos. E aí a leitura, o aprofundamento, a busca em fontes, em teologia, tudo isso vai realmente formar o nosso conhecimento e esse é o objetivo do Vejam Só. Inclusive, vou deixar aqui o meu perfil lá do Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá. Recebo primeiro, assim, muito carinho dos nossos telespectadores. Agradeço demais todas as mensagens que eu recebo. E por lá é mais um canal para a gente poder falar de teologia também, né? Lá dá para responder algumas questões, colocar algumas observações pessoais, interagir com você. É um canal aberto e preparado para isso também. Então chega por lá, fique muito à vontade e a gente vai conversar também sobre esse assunto e essas temáticas que nos aproximam tanto, né? Que a gente gosta demais, tá bom? Vou apresentar os meus convidados, na sequência colocar o tema, um tema muito, muito, muito interessante, que vale muito a pena a sua reflexão também e, de certa forma, muito provocativo. Então fica ligadinho aí para você aprender muito na noite de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente nos nossos estúdios o pastor Ezequiel Gomes, ele que é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um grande amigo do programa, sempre nos atende muito gentilmente, participando, trazendo as suas observações e é sempre uma alegria recebê-lo aqui no estúdio. Pastor Ezequiel, muito obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só. Muito obrigado, Zeca, que honra é para mim voltar ao Vejam Só. Sempre fico feliz quando a produção liga lá em casa e diz assim: Ezequiel, tá pronto para mais um debate no Vejam Só? E a gente sempre atende com muito carinho. Também tenho um prazer enorme de conhecer o pastor Emerson hoje, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, para a gente poder debater um tema polêmico, interessante, sim, que lida com o que a gente come ou não come. E com certeza o ouvinte vai ser, o telespectador vão ser beneficiados nesse programa. Sem dúvida. Muito provavelmente os adventistas são aqueles que têm as opiniões mais divergentes quando a gente vem aqui no Vejam Só. Sim. Mas eu sempre, e gosto de reiterar isso, a amizade e o espírito de fraternidade que impera aqui nos nossos debates.
Sempre que a gente fala que é o Ezequiel e transmite isso a outro convidado, não, é um cara super carinhoso, amável, e o debate, apesar das divergências, sempre caminha de forma muito amistosa e principalmente posteriormente também. Claro, então, e podemos até sair para comer alguma coisa depois, quem sabe, né? Tiver dentro do padrão bíblico, a gente come sem problema. Ah, Ezequiel, esse é bom. Esse é bom. De novo, obrigado. Mas antes de mostrar o material, vou pedir pro irmão passar as informações da igreja também, por favor. Perfeito. Eu sou membro regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Igreja Central de Jundiaí. Lá é a Avenida Francisco Pereira de Castro, 839, para quem conhece Jundiaí, pertinho do Shopping Jundiaí, uma região bonita. E vocês são convidados a adorar a Deus conosco lá todo sábado, domingo e às quartas-feiras. Perfeito. Nesse tema alimentação, eu tenho uma pergunta totalmente pessoal. Certo. Que depois, durante o debate, eu vou encaixar aí, que eu quero saber o porquê que não pode. Tá bom. Por que não pode? Mas deixa eu mostrar antes aqui, ó, o material que o Ezequiel trouxe aqui pra gente, uma publicação da editora Reflexão também. O que o nosso telespectador vai encontrar nesse material, Ezequiel? Cara, esse livro eu trouxe de presente pra você, Zeca. E é um livro onde eu respondo argumentos do John Piper sobre eleição incondicional. E ele escreveu um livrinho dizendo: Deus deseja que todos sejam salvos? E aí eu escrevi a resposta: Deus não deseja que todos sejam salvos. Material muito legal. Que bacana. Eu vou ler também. Você viu que ele foi provocativo. Trouxe pra você. Porque ele sabe que... porque é uma honra ter o Zeca como leitor, né? Sem sombra de dúvida. E vai ser muito legal. E eu, particularmente, gosto desse tipo de trabalho, de respostas. Sim. Remete muito a um componente histórico, inclusive da própria Reforma Protestante, onde os debates acadêmicos eram feitos também escritos. Claro, e eu busco ser muito respeitoso. O John Piper é uma referência mundial. Quem sou eu diante de John Piper? Mas no diálogo teológico é legal bater esse papo. Com certeza, muito bacana. Nós vamos deixar os contatos do Ezequiel, obviamente, à sua disposição durante o programa. Se você tiver interesse, você pode entrar em contato com ele por lá também. Se você não anotar aí durante o programa, eles estão fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, chega por lá também, tá bom? E o Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Emerson Sicarelli, ele que é ministro da Igreja Cristã Rologos. Pastor Emerson, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Tem se tornado também uma figura carimbada aqui no programa. Graças e a gente fica muito feliz também por isso, porque a construção do Vejam Só é fundamentalmente feita pelos nossos convidados. E a gente fica muito feliz por essa parceria. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Poxa vida, Zeca, mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui, né? Mais uma vez aqui no programa da HIT. Amigos do Vejam Só, é um prazer estar novamente nesta casa. Eu fico muito feliz quando o chamado vem, porque é um sinal de que temos buscado fazer um trabalho de exegese e de análise bíblica que venha somar na vida das pessoas que nos assistem, porque o Vejam Só é uma referência. Então eu louvo a Deus por estar aqui. Fico feliz também de conhecer o pastor Ezequiel, já ouvi falar muito do senhor. É uma honra estar aqui hoje para poder apresentar ideias e ouvir suas ideias a respeito de um texto tão polêmico, né, e tão confuso para muitas pessoas. Mas eu tenho certeza que o resultado hoje vai ser grande e vai ser fantástico. Vai ser algo que vai ser edificante para todos que estão assistindo e que assistirão depois também. Sem dúvida. Essa é a nossa oração, né? Que o programa sirva para a edificação do povo de Deus de fato. Para a gente começar, vou pedir também as informações da igreja. Pastor, por favor. Estamos na rua Armando Coelho Silva, número 25, Parque Peruche, muito próximo ali da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, muito conhecido ali na Zona Norte, dá para Marginal. É um lugar de bastante referência. E eu sou pastor, presidente, né, da Igreja Cristã Rologos. Muito bom. Então, as informações, inclusive, durante o debate, nós vamos deixar o contato pessoal do pastor Emerson e o contato da igreja também à sua disposição, tá bom? E ambos, posteriormente, fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram. Você chega por lá que tá tudo lá para você também, para você pegar essas informações, se tiver interesse de conhecer, quer saber um pouquinho melhor sobre o ministério do irmão também, tudo à sua disposição. Por sinal, Zeca, eu adorei o tema desse livro. Né? Devia ter trazido 2, né? Eu adorei o tema desse livro, é fantástico. Os arminianos gostam. Você viu que eles gostam de me provocar, né? Viu que eles gostam. É o amor cristão. Aproveitar que eu tô em minoria hoje, é o amor cristão. Aí eles vão me apertando,
Mas faz parte. E eu acho que a teologia, a construção é dessa forma mesmo. As opiniões divergentes, a gente caminhando. Afinal de contas, a gente não tem resposta para tudo, né? Não tem, de fato não tem. Bom, vamos colocar na tela aí o tema que nós vamos conversar na noite de hoje, que será pauta, né, do nosso debate. A pergunta é a seguinte: biblicamente, baseado na orientação bíblica, existe alguma restrição alimentar para o cristão hoje, para o cristão atual? De fato, alguns alimentos não devem ser consumidos por orientação bíblica. Primeiro, os meus convidados vão responder a pergunta, dando as observações de ambos sobre esta temática. Na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também e dar a sua resposta, tá bom? Pastor Ezequiel, nesse bloco eu vou dar a honra do irmão iniciar. No segundo bloco, que é o bloco final, né, das considerações finais e aplicação, aí o pastor Emerson comenta, tá bom? Vamos lá, por favor. Vamos lá. Bom, a pergunta do programa, ela é respondida de forma inequívoca e específica no texto bíblico. Mas nem todo mundo percebe essa resposta e às vezes utilizam de outros textos bíblicos para dizer que quem lida com aspectos de restrição alimentar estão cometendo heresias. Então, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4 fala que chegaria um tempo que viriam ensinadores equivocados, movidos por espíritos malignos, e que iriam, de alguma maneira, proibir alimentos criados para serem recebidos com ação de graças. Então a ideia que alguns pegam é que, assim, se você tem alguma doutrina de alguma restrição alimentar, você é um falso ensinador que está ensinando coisas contra a Bíblia. E existem outros textos também tomados um pouco nessa direção para dizer que o cristão não tem nenhum tipo de restrição alimentar. Todavia, Atos capítulo 15, verso 29, já responde à pergunta tema: existe alguma restrição? Bom, pelo menos uma existe, verso 29, que diz lá a Bíblia: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, como do sangue e da carne dos animais sufocados. Então, pelo menos essas restrições aqui, elas existem. Todavia, quando você estuda a fonte destas restrições, a ideia é que elas surgem do livro de Levítico sobre como que os estrangeiros deveriam se portar habitando na terra de Israel, e aí isso também deveria passar para o cristão de origem gentílica que adentrasse no seio da igreja, e aí a grande polêmica de verdade é se também Levítico capítulo 11 impõe uma restrição à alimentação do cristão ou não, em especial em função da proibição bíblica em Levítico 11 de que as pessoas comam especialmente a tal da carne do porco e o camarão, que são coisas muito apreciadas na culinária, não só no Brasil, mas no mundo todo. E também existem outros animais aqui em Levítico 11 que, em tese, a orientação bíblica nos proíbe comer. E aí, essas restrições de Levítico 11 se aplicam aos cristãos, sim ou não? Esse é um debate um pouco mais polêmico, vamos entrar nele aí, vamos se concentrar um pouquinho nele também, mas o fato é, sim, existem restrições alimentares ao cristão, e talvez o grande pano de fundo do nosso debate hoje não é tanto a alimentação. O fundo do debate hoje, o pano de fundo, é se tem contradição na Bíblia ou não. Porque será que Deus vai dar uma restrição alimentar a um povo? Isso não é permitido, isso não é correto, isso não é saudável. Mas para outro povo comer a mesma coisa que Deus proibiu para o povo de Israel, é saudável? É permitido? É normal? Então talvez esse seja o verdadeiro pano de fundo da nossa discussão. A Bíblia é um livro contraditório no aspecto da alimentação ou não? Caso não seja, e o que eu vou defender hoje, Levítico 11 também se aplica ao cristão, que não deveria comer carne de porco ou camarão, mas dizemos isso com respeito aos irmãos que pensam diferente, que agem de uma forma diferente, mas cedo ou mais tarde vamos entender que nós estamos lidando com um aspecto um pouco mais secundário da lei de Deus, não tão central. Então, por exemplo, você crê em Deus, você ama o próximo, você é fiel nas questões maiores, talvez uma discordância no aspecto secundário não seja tão problemática, mas eu acredito que seja importante também o cristão considerar Levítico 11 na hora de escolher a sua alimentação. Boa. Pastor Hermes, quero ouvir também as observações iniciais do irmão. Fiz aqui algumas anotações também, para depois a gente relembrar alguns temas aí que o Ezequiel levantou durante o debate. Por favor. Eu acredito que é de suma importância a preocupação com a educação alimentar.
Acredito piamente que isso é muito importante para a vida do cristão, para a vida do judeu, para a vida do ateu, para a humanidade em si. Todavia, quando nós entramos nas Escrituras Sagradas, é muito importante nós realizarmos a divisão daquilo que se encontra no Antigo Testamento e o que se encontra no Novo Testamento. Embora, como professor de hebraico, eu sou apaixonado, aficionado na cultura e na tradição judaica, muitas vezes utilizo isso até mesmo como ferramenta para poder utilizar muitos argumentos, porque existem coisas importantíssimas no Antigo Testamento para a vida do cristão, mas como restrição bíblica de que o homem ele não pode comer os animais que estão escritos em Levítico, capítulo de número 11, fica complicado por duas coisas. Primeiro, porque a lei ela foi dada a Israel. Então, quando nós pegamos aqui, onde que está? Aqui. Quando nós pegamos aqui Levítico, capítulo 11, o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés. Nós temos aqui uma hierarquia. Nós temos aqui uma voz hierárquica que vai passando de um para o outro, porque os judeus eles trabalham com a tradição oral e também com a tradição escrita. Aqui nós temos a escrita e depois nós temos a oral. Vamos lá. Disse o Senhor, o poder maior, o soberano, a ordem vem dele. A Moisés. Quem era Moisés? O legislador, o homem a qual fazia com que as leis ao povo de Israel fossem exercidas. Depois disso, Moisés passa para Arão, que é o Cohen, é o sumo sacerdote, o que deveria ter uma vida separada. Digam a Israel, depois a mensagem vai para a comunidade de Israel, o povo de Israel. De todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês não poderão comer. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a mensagem sendo levada para Moisés, que era hebreu. Nós temos a mensagem sendo levada para Arão, que era hebreu. E em seguida nós temos bem claro os filhos de Israel, Binei Israel. Sendo assim, essa ordem ela é lançada biblicamente de forma imperativa para o povo de Israel. Claro que se alguma pessoa desejar, se algum cristão desejar se abster de carne de porco, se abster de camarão, não há problema nenhum. Todavia, o mandamento, a ordenança é entregada ao povo de Israel. Então, isto é um mandamento, uma lei que deve ser seguida e aplicada até os dias de hoje para o povo de Israel. A igreja cristã em si não tem nada a ver com isso. Então, só até para entender, o irmão falou que pode se abster numa questão pessoal. Não acho saudável, eu não como. Sim, mas não tem nenhum aspecto... Mas não existe nenhum mandamento bíblico para perfeito, a igreja. Perfeito. Boa. Então, você tem aí agora as observações dos dois convidados, da linha que eles vão caminhar e defender durante o programa, mas agora eu quero saber qual é a sua observação sobre o assunto também. Quero que você participe, responda a nossa pergunta. E você vai encontrar a nossa enquete aqui, ó, no @programa Vejam Só, que é o nosso perfil oficial lá no Instagram. Então, chega por lá e você encontra e localiza as nossas enquetes. Põe na tela aí, por favor, a pergunta que a gente colocou para você. Olha lá. É possível ser um cristão fiel e não seguir as restrições alimentares da Bíblia? É principalmente baseado nesse texto de Levítico 11 que foi colocado aí essas proibições, tá bom? E aí você vai ter algumas opções. A primeira delas é, sim, você pode comer o que quiser e será um cristão fiel, porque o que importa é o coração. Não, se você comer, você não será um cristão fiel, porque nós devemos seguir todas as instruções bíblicas. Ou a última opção depende da interpretação de cada indivíduo na sua leitura do texto bíblico, tá bom? Então cada um vai se aproximar do texto, ler o texto e vai dizer se pode ou não pode comer, tá certo? Vai lá no Instagram, escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte você justifica, tá bom? Olha, eu acho que pode ser um cristão fiel mesmo comendo por causa disso. Não pode por causa daquilo outro. Não, vai lá,
Bota a sua opinião lá que nós vamos separar algumas e colocar aqui também durante a nossa conversa, tá certo? Antes de devolver a palavra aos meus convidados, só reforçar aqui para você o nosso canal lá no YouTube. É só você procurar por Programa Vejam Só. Inclusive, nós transmitimos ao vivo lá no nosso YouTube as nossas gravações, tá bom? Então você que é inscrito no nosso canal, que ativou as notificações, sempre que a gente começar uma transmissão ao vivo, você vai receber um alerta. Aí você clica e acompanha o programa, tá bom? Isso é para quem segue e ativou as notificações lá no nosso canal do YouTube, né? Falando do Instagram, né? É do YouTube, tá bom? Tudo lá no YouTube. Lá você vai encontrar também os programas que vão ficar postados e programas antigos. Tem muito material lá para você curtir, tá bom? Então vai lá no nosso canal do YouTube, inscreva-se e ative as notificações, tá bom? Ezequiel, vou devolver a palavra ao irmão. Eu acho que as observações iniciais aí do pastor Emerson já te dão algum material para você comentar também. E na sequência, a palavra volta ao Emerson para fazer os devidos comentários. Por favor. Vamos que vamos. Olha só, é muito fácil a gente estabelecer biblicamente no Novo Testamento que a argumentação do pastor Emerson, conquanto seja respeitável e comum entre os cristãos, ela não se sustenta. Mas em que aspectos? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 10. Então, como que Paulo lida com essa questão? Ele diz assim: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, passaram pelo mar, tendo sido batizados na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Aí o texto diz que Deus não se agradou da maioria deles, eles adoraram os bezerros lá de ouro, aquela idolatria toda, etc. O pastor Emerson disse que no texto de Levítico 11 tem Deus, Moisés, Arão e os filhos de Israel como se parasse ali. Mas veja, por exemplo, aí em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 11, comentando a história do Antigo Testamento, Paulo escreve: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a nossa advertência, sobre nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Então, o que Paulo faz? Ele pega a história do Antigo Testamento e ele diz: essa história é a história de Cristo. Cristo era a rocha que seguia Israel durante a caminhada para o deserto. Quando Israel bebia daquela água que saía da rocha, bebia de Cristo. E todas essas coisas foram escritas para o nosso exemplo, para a nossa edificação, para a nossa advertência. Então não tem como você separar as escrituras de Israel da igreja cristã. Porque imagine que nós fôssemos levar o argumento do Emerson a sério, no ponto do absurdo. Nós abriríamos a Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6... e nós leríamos assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Pronto, o Deus da Bíblia não é o Deus da igreja. Porque existe uma contraposição radical entre uma entidade chamada Israel e uma entidade chamada igreja. Mas veja, quando Paulo explica essa questão em Romanos 11, ele fala que tem uma videira. E essa videira é o povo de Deus. E os israelitas incrédulos aos quais o Novo Testamento se contrapõe, eles são cortados desta oliveira. E os gentios ou os judeus que creem em Cristo estão enxertados na oliveira como povo de Deus. E aí, nesse caso, o povo de Deus ele é constituído de judeus e gentios. Então, o que acontece? Todo mundo que é povo de Deus faz parte de uma oliveira, não tem duas oliveiras. Não tem dois povos de Deus. Tem o povo de Israel de um lado e a igreja do outro. Porque Deus é de um, mas não é do outro? Não, Deus é um só. A palavra dele é uma só, a lei dele é uma só, os princípios do evangelho são um para todos, inclusive o judeu não tem predileção de Deus nesse ponto. Se o judeu rejeitar o evangelho, vai se perder. Se o gentio aceitar o evangelho, vai se salvar, mas vai se salvar em que termos? Fazendo parte do Israel de Deus, conforme Paulo cita em Gálatas 6. O que é o Israel de Deus? É o verdadeiro povo de Deus. Ele não diz assim: o Israel de Deus é a igreja, porque Israel não mais existe, porque esse povo foi abandonado por Deus. Quem foi abandonado por Deus foi, na verdade, quem abandonou Deus. Quem não aceitou Cristo, de fato, foi separado do povo de Israel. Agora, a lei de Deus é uma para Israel e para a igreja gentílica. De outra forma, você
teria absurdos dentro da Bíblia. Por exemplo, os 10 mandamentos são aplicados só a Israel ou para fora de Israel, para a igreja também? E aí, inclusive, muitos cristãos fazem aquela diferenciação do mandamento do sábado só para Israel e os outros 9 mandamentos para toda a igreja. Mas isso não tem base nenhuma. Isso é uma lógica humana imposta sobre o texto para fazer essa diferenciação entre Israel e a igreja, para dizer o quê? Eu quero a salvação, eu quero Deus, mas eu não quero as regras. Eu não quero Levítico 11, eu não quero guardar o sábado, eu não quero fazer essas coisas. E aí, na nossa leitura adventista, para a gente fica difícil. Porque a gente entende que a Bíblia é um todo harmonioso, que não se contradiz, e por isso tem que haver uma única lei para o estrangeiro e para o israelita, para o gentil cristão, para o judeu cristão, e a gente entende que não há nenhum fundamento para abolir a lei de Levítico 11 no Novo Testamento, por isso a gente entende que essa é uma lei ainda válida. Boa. Pastor Hermes, a palavra tá com o irmão. É importante a gente entender e prestar atenção no seguinte argumento. Quando a gente começa a falar de lei, quando nós começamos a entrar na lei de Moisés, é muito importante que nós venhamos a entender, e infelizmente pouquíssimas pessoas sabem disso, que a lei ela não está voltada apenas aos 10 mandamentos. A lei ela está voltada a uma constituição a qual Deus realizou e entregou para um povo que não tinha identidade, um povo que não tinha lei, um povo que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Que povo é esse? É o povo de Israel quando sai do deserto. Quando o povo de Israel sai do deserto, Moisés fica 40 dias e 40 noites em cima do Sinai e ele recebe uma revelação que são chamadas de 10 mandamentos. 5 mandamentos contra Deus, 5 mandamentos contra o próximo. O que as pessoas não sabem é que o livro de Levítico, ele é a constituição do povo de Israel. Por quê? Porque dentro dele existem 613 leis, 258 mandamentos positivos, 365 mandamentos negativos. Quando o pastor Ezequiel chega em 1 Coríntios 10 e ele menciona as tipologias que o apóstolo Paulo está utilizando, e se for levar de forma literal que Cristo é a rocha, sendo que na verdade ele está dizendo que era uma providência e não o Cristo em si uma rocha, nós precisamos entender que se Cristo é a rocha, complicou. Porque nós não vamos poder beber apenas um pouco da água que a gente escolhe. A gente vai ter que beber de toda a água. Da mesma forma que Levítico 11 seria essa água que sai da rocha, a gente precisa pensar que a circuncisão também é a rocha que sai da água. Por que não somos circuncidados? A gente precisa entender que a maioridade do homem tem que ser aos 13 anos, porque a maioridade do cristão não é vista aos 13 anos. A gente precisa entender que todas as coisas que se encontram dentro da lei, elas deveriam ser aplicadas a nós, e não é. Quando nós observamos ali a igreja de Atos, por mais que seja Pedro, Tiago e João, né, já vamos antecipar, eles eram judeus. Eles aceitam o testemunho de Cristo como o Messias e o Filho de Deus, mas em momento nenhum eles abriram mão dos seus costumes, eles abriram mão das suas tradições para poder viver uma vida como a igreja gentílica. Tanto que as conversões na mentalidade dos apóstolos que andaram com Cristo fisicamente era que o homem precisava se circuncidar e o homem precisava viver a lei. Por que isso acontece? Porque no Antigo Testamento, o pastor Ezequias falou, mas esqueceu um ponto, o estrangeiro, ele só podia viver no meio do povo de Israel se ele abraçasse a fé do Deus de Israel. Caso contrário, ele não poderia. E ali ele precisaria passar por um proselitismo de se tornar judeu também. Quando o apóstolo Paulo aparece como apóstolo dos gentios, ele apresenta que existem determinadas coisas que não são necessárias para a igreja. Por quê? Porque tem a ver com costume, tem a ver com cultura, tem a ver com criação, e sem contar também que a lei é um fardo muito pesado que o próprio Cristo criticou dentro de alguns conceitos. Então, sendo assim, se a gente deseja, por exemplo, guardar o sábado, se a gente deseja, por exemplo, abraçar essa ideia de
fazer uma alimentação restrita, impondo um jugo sobre você que não existe, então as mulheres cristãs devem mudar o seu comportamento a partir de hoje. Os homens cristãos, eles devem se circuncidar, eles não devem levar ao pé da letra a ideia de que a circuncisão é do coração, e a circuncisão tem que ser física, porque a partir do momento que você entra debaixo, pastor Ezequiel, desses preceitos, você está se tornando um filho legítimo de Abraão. E nós não somos filhos legítimos de Abraão. Aí está o grande segredo. Quando Paulo fala sobre o enxerto ali, ele está usando uma tipologia. Se a gente literalizar que nós somos enxertados e que só existe um povo, eu garanto para o senhor, com fundamento bíblico e até mesmo da tradição do povo judeu que vieram antes de nós, que nós teremos que abraçar muitas coisas que eles abraçam, e uma delas seria até mesmo negar a pessoa de Jesus Cristo. Para o senhor ver como é tão grave esse assunto que nós estamos tratando. Boa. Vamos lá, Ezequiel. Muito legal. Toda a tua argumentação, Emerson, ela faz sentido dentro da lógica da maioria dos cristãos. Mas no final das contas, é importante a gente colocar luz sobre cada aspecto. Eu concordo em ampla medida com o que você disse. Todavia, vamos pegar o exemplo da circuncisão, tá? Ok, eu estou disposto a conceder que aparentemente existe uma divergência na regra do que seria a circuncisão no Antigo Testamento para com o Novo. Isso é uma coisa explicitamente tratada no texto bíblico. Então sim, existe uma ampla discussão sobre isso em Atos capítulo 15. Você tem Paulo falando sobre isso várias vezes. Todavia, em nenhum momento o texto bíblico diz que as regras de Levítico 11 foram discutidas desta forma e foram abolidas ou foram espiritualizadas ou foram transformadas de uma outra maneira. Em geral, quais são os textos que são usados para tentar ir nessa direção? Aqueles textos clássicos, tanto de Jesus quanto de Paulo, onde tanto Jesus quanto Paulo colocam um certo freio nas sensibilidades alimentares em nome de coisas mais elevadas. Então, Jesus ensinou. Não é o que entra dentro do homem que o contamina, mas é o que sai. Então muitas pessoas pegam esse tipo de texto e dizem, tá vendo? Não importa você comer carne de porco, ou você comer isso ou aquilo, o que importa é sair de você o que é bom. Beleza, então não tem restrição alimentar na visão de alguns. Só que nesse caso, por isso eu evoquei Atos 15, 29, que diz que o cristão tem restrição alimentar. Ele não pode comer sangue, ele não pode comer carne de animais sufocados. Ou seja, o texto que a maioria dos cristãos acredita, que indica que não tem regra nenhuma, já não é isso. No final das contas, isso precisa ser um pouco melhor entendido. Os textos de Paulo. Paulo tem um texto lindíssimo em Hebreus capítulo 13, que vai falar assim, o reino de Deus ele não consiste em comida ou bebida. Quem fica se preocupando com essas coisas não atinge muita coisa. É alegria e paz no Espírito Santo. E eu concordo 100% com Paulo. Nós, adventistas, não discordamos de nenhum texto bíblico. Todavia, é uma questão de prioridades. Conforme Jesus ensinou, existem coisas muito mais importantes do que a alimentação. É o amor, é a fé, a misericórdia, o amor que nos une aqui. Ele é muito mais importante se eu como isso ou se eu não como aquilo. Todavia, mais cedo ou mais tarde, a lei de Deus ela vai ter dado uma instrução específica. Você não vai comer carne de porco porque isso é imundo. Em nenhum momento isso é discutido nos termos da circuncisão. Em nenhum momento existe um concílio de Jerusalém para fazer essa discussão. E aí o resultado é, agora pode comer carne de porco. Como existe com a circuncisão. Então, a tua lógica do tipo, é tudo ou nada? Não, se você quer não comer carne de porco, você tem que se circuncidar. Não é bem por aí. Porque eu tenho base bíblica para, não é abolir a circuncisão, é olhá-la sobre um outro olhar. Quando Paulo vai discutir a circuncisão, ele vai falar de Abraão antes de ser circuncidado. Que ele creu e isso foi imputado para a justiça. Sim. E isso foi imputado para ele quando? Antes dele ser circuncidado. E aí ele aplica isso ao gentil. Ou seja, ele pega a base bíblica para dizer a Bíblia está correta. Abraão era um justo pela fé, antes de ser circuncidado. E aí ele diz, então se você não é circuncidado, mas você tem fé em Cristo, você é um justo. Você não precisa adicionar a fé em Cristo à circuncisão. E eu concordo 100% com Paulo. Entende? Ele faz a aplicação específica. Agora, onde é que a Bíblia diz, tinha essa regra aqui, que não podia comer carne de porco, agora pode. Isso não existe, é uma inferência. E eu prefiro ficar com a Bíblia do que com as inferências humanas. Ficar com a Bíblia eu até entendo, ficar com a lei que é um pouco complicado. Mas a lei está na Bíblia. Não, mas a lei não é para nós de maneira nenhuma. A lei ela não é para nós de maneira nenhuma.
É claro que existem coisas na lei, como a ética moral, que isso é algo universal, que é utilizado por todas as culturas, né? Antes mesmo do próprio Jesus Cristo dizer amai o próximo como a ti mesmo, Aristóteles já dizia, Hermes Trismegisto no Egito já dizia. Então existem coisas que são totalmente universais, principalmente aquilo que está ligado à ética e ao tato para com o seu próximo. Mas existem coisas que nós precisamos começar a separar e entender. Porque, veja bem, Ezequiel, o culpado não sou eu. Nós precisamos entender que a igreja primitiva ela era chefiada por Tiago, bispo de Jerusalém. Quando o apóstolo Paulo aparece, o apóstolo Paulo ele praticamente rompe as suas ideias das ideias da igreja primitiva. Por quê? Porque ele tem uma visão diferenciada, muito mais à frente, muito mais avançada no seu tempo, do que aquilo que possuíam os apóstolos. Então, sendo assim, nós precisamos entender que a segunda pessoa mais importante do Novo Testamento, o legislador da igreja, vamos assim dizer, que criou todas as grades teológicas que nós discutimos hoje, foi o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele é uma autoridade onde ele apresenta que não existe essa necessidade de você se preocupar com aquilo que você vai comer. De maneira nenhuma ele chega dizendo assim, olha, esqueçam Levítico 11. Mas ele apresenta para a igreja que a igreja não deve se preocupar com isso, que a única restrição alimentar que a igreja deveria se preocupar seria uma alimentação de carnes oferecidas a ídolos. Aí não deveria ter a participação da igreja. Mas em termos de alimentação, não existe proibição nenhuma. Trazer Levítico capítulo 11 para o cristianismo é um roubo. É roubar Israel. Porque tais leis foram entregadas ao povo de Israel. Eles são o Kohen Gadol. São eles que devem cuidar, são eles que devem viver, são eles que devem ficar debaixo desta lei, porque isso foi dado para eles, não foi dado para nós. Qualquer coisa que eu pegue de Israel, por exemplo, essa moda que a gente vê hoje, de pessoas colocando talit gador nas costas, tocando shofar dentro de igreja, símbolo de arca da aliança, tudo isso é um roubo. A palavra correta é essa, é gever. Isso daí é um roubo. Estão tomando posse de algo que não pertence de maneira nenhuma à fé cristã. A nossa salvação, ela não acontece por meritocracia. A nossa salvação, ela acontece pela graça. Então, por acontecer pela graça, nós podemos muito bem nos alimentarmos daquilo que desejarmos nos alimentar, desde que nós venhamos viver 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Dentro desse compêndio não existe problema nenhum da gente se alimentar de tais carnes. Quem não gosta, direito de cada um. Mas chegar a afirmar que isso é um mandamento bíblico e que de alguma maneira isso poderia até mesmo destruir o nosso templo perante Deus, de maneira nenhuma. E outra coisa que nós temos que prestar atenção também é o seguinte, de que tipo de porco será que o livro de Levítico está falando? Porque porco doméstico, o porco que nós estamos acostumados a conviver, ele não existia nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, o porco mencionado por Russell Norman Champlin, né, no seu Antigo Testamento interpretado verso por verso, página de Levítico 11, era exatamente o javali. Um porco totalmente diferente do nosso. Selvagem. Isso. Selvagem. Que o porco, ele é visto com maus olhos por diversas culturas, isso nós não podemos negar. Eu poderia aqui abrir uma lista de diversos motivos de por que o porco é odiado e detestado. E garanto que não é pelas bactérias, pelas coisas que ele possuía, que Moisés não tinha nem cabedal, know-how, cacife para saber disso nessa época. Mas ele era adorado também por outros povos como uma adoração de ídolos. Outros viam o porco como símbolo de fertilidade, ofereciam porcos para denominações pagãs. E nós sabemos, você com muita propriedade, claro, sabe disso, né?
que, com certeza, tudo aquilo que estava nas nações circunvizinhas, o povo de Israel resolveu não copiar. Mas não comia boi lá nas vizinhas? Não, eles comiam a carne, mas muitas coisas eles não copiavam. Então, essa cisma, tudo isso que existe com o boi, com o porco, perdão, nós precisamos até parar para pensar uma outra coisa. Ainda que o porco fosse liberado, vamos imaginar que o porco fosse liberado, tá bom? Naquela época, em pleno deserto, como o povo trataria a carne de porco? Não teria como. Então, existem diversos motivos para a gente entender que a proibição ela acontecia até mesmo no Antigo Testamento, entendeu? Trataria uma questão de saúde. Exatamente, não no Novo Testamento, mas fica tudo em paz. Se a gente sair para jantar depois do trabalho, eu respeito você e não como porco. Boa. Vamos lá, Ezequiel, por favor. Assim, ó, eu não tenho nenhuma intenção em te atacar, Emerson, porque assim, o embate aqui é de ideias. Sim, claro. Mas eu queria que o telespectador, talvez até quem tá vendo pro YouTube, voltasse na tua fala e percebesse a enorme quantidade de contradições. Então, por exemplo, olha lá. Paulo rompe com Tiago. Primeiro que aí você já criou duas igrejas. Ou seja, não existe uma fé. Não existe uma igreja cristã. Existe uma igreja judaica, existe outra igreja gentílica de Paulo. Aí você fala que Paulo não tinha regra nenhuma sobre alimentação. Aí você se lembra que pelo menos tem uma, que é não comer as carnes sacrificadas aos ídolos. Sim. Ou seja, se já tem uma, você já não poderia dizer que não tem nenhuma. Uma outra coisa, você diz que Paulo é o legislador da igreja e não, por exemplo, Moisés. Então, se a gente vai pegar Levítico 11, a gente está roubando o texto de Israel para nós, e não só a questão de Levítico 11, mas coisas judaicas de uma forma meio que geral. Todavia, você mesmo afirmou no seu comentário que existem coisas na lei que são universais. Especialmente aquelas que pertencem à ética. Daí, nesse caso, você não está roubando Israel? Não. Porque é o seguinte, ó, a nossa Bíblia, a sua e a minha, elas são compostas de Antigo e Novo Testamento. Metade da minha Bíblia está roubada. Não. Metade da minha Bíblia aqui, ela tá roubada. É um crime, inclusive, eu andar com isso aqui na mão, porque eu roubei de Israel. Eu roubei Deus de Israel também, porque Deus, o único Deus que existe é o Deus de Israel. Não dá para fazer esse tipo de aplicação. A gente entende que Paulo, de fato, é o escritor mais polêmico da Bíblia. De fato, é o escritor mais estudado, mais lido. Agora, por exemplo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você discorda de Paulo? Você acha que Paulo tem alguma palavra na Bíblia que está contraditória sobre esse assunto ou não? Porque qual que é a impressão que passa? É que vocês, a exemplo do herege Marcião, vocês canonizam o que vocês querem na Bíblia, então vocês colocam Paulo acima de tudo. Como se, inclusive, Paulo tivesse contra Tiago. Paulo estaria contra o concílio de Jerusalém em Atos 15? Porque lá em Atos 15 não é só carne sacrificadas aos ídolos que não pode comer. É carne com sangue e animais sufocados. Então já tem mais duas restrições além daquela que você reconheceu. Então a minha questão é, você discorda de Paulo em alguma coisa? Você acha que Paulo está em contradição com Atos capítulo 15? Eu acho que não. E aí acho que por isso eu tenho um pouco mais de base para entender que a Bíblia não sendo contraditória, aí a gente pode chegar lá em Levítico 11 também. Até antes da gente continuar aqui e o Emerson responder, quando Paulo fala das carnes aos ídolos, não é pelo outro e não pela carne também em si? Tem essa discussão. E, na verdade, se você for parar para pensar, o diálogo, o discurso de Paulo é um pouco ambíguo nesse texto. Porque ele diz que o ídolo não é coisa nenhuma, e aí em tese ele diz assim, em tese não teria nenhum problema você comer, porque o ídolo não é nada. Não existe outro Deus. Exato, mas por causa de uma consciência fraca, aí você deveria evitar. Que deve ser a consciência, inclusive, do judeu fraca. Exatamente, e aí podemos chegar em Romanos 14 também, que é um texto importante. Nessa interpretação, pastor Emerson, sim, veja bem. O problema não é nem a carne em si ou ser consagrada, porque senão a gente ia ficar maluco, né? Vai saber se o açougueiro fez uma reza em cima desse treco. Tudo e pra todo mundo. Olha, isso é impossível isso. Veja bem, você falou uma coisa muito interessante e em determinados momentos foi a primeira vez que eu escutei isso em toda a minha vida. Que bom, vejam só, quebrando barreiras. Alguém dizer para mim que eu coloco Paulo como autoridade máxima. Você perguntou para mim até, né? Você fez vocês. Você perguntou assim para mim se eu tenho algumas coisas quando eu leio as epístolas dele que em determinados momentos eu olho e tal. Bom, como pensadores que somos, né? Com certeza nós não concordamos com tudo que todo mundo escreve, né? A nossa base de fé,
o Adam Kadmon, né, o homem à frente, na verdade, nós sabemos que é Cristo. Claro que existem coisas que nós olhamos muitas vezes e entendemos que, poxa, mas será que é assim? Mas será que não é assim? Tudo bem e tal? Mas nós precisamos entender que foi incumbido a ele a missão de cuidar da igreja gentílica. Nós precisamos entender que quando nós voltamos para Atos 15, né, falando sobre a alimentação do sangue, nós precisamos entender que isso também não é nenhuma novidade, porque isso também já está no Levítico. Isso. Não se come carne ensanguentada, porque na concepção deles a vida, a nefesh, o ruach, né, está no sangue. Perfeito. Mas isso é algo totalmente de pensamento judeu. Quando Paulo ele apresenta a Cristo para a igreja, ele apresenta a Cristo para a igreja de uma maneira onde a salvação ela vem muito mais pela fé, claro, do que até mesmo pelas obras. Perfeito. Então, determinadas coisas que eu acredito que na concepção dele, né, o povo gentílico poderia se confundir, porque, vamos ser sinceros, para quem é estudante de lei, quem conhece um pouco de lei judaica, né, nós sabemos que a maioria dos nossos contemporâneos, né, não se preocupam muito em falar a respeito disso. Né? A gente escuta até uma besteira que a lei foi abolida na cruz. Concorda comigo? Grande bobagem. Grande bobagem. Mas para quem já tem um estudo um pouco mais a fundo de lei, estuda a tradução judaica, Alahá, Guemará, todas essas coisas, nós sabemos que o negócio é complicado. Fala a verdade. Concordo. Nós sabemos que o negócio é difícil. Por exemplo, quando você pega quando você pega o Talmud Tratado Berahot, para poder falar de lei, que é o tratado que fala a respeito só das bênçãos, mais de 567 folhas discutindo as bênçãos. A primeira questão que se encontra ali é em que hora se deve recitar o Shema. É um debate de 10 a 15 folhas. Uns achando que é meio-dia, é uma discussão enorme. E é algo fantástico, né? Para nós, assim, é algo fantástico. Mas o que acontece? Então, a igreja gentílica, Zeca, ela não teria cabedal o suficiente para conseguir carregar tudo isso. Então, o que Paulo faz? Ele facilita. E nesse facilitar, ele tira das nossas costas, vamos supor, um fardo pesado que nem mesmo os fariseus gostariam de carregar. Então, a visão da igreja de Jerusalém é uma igreja do quê? É uma igreja é uma visão que vem de uma tradição oral, onde meu bisavô aprendeu assim, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, que eu vou passar para o meu filho. Entendeu? Mas quando Paulo vem, ele diz o quê? Que nós devemos fugir de algumas coisas e ele toma a responsabilidade de olhar e de dizer, não, vocês não precisam se alimentar por isso. Até porque, como você voltou em Atos 15, eu volto em Levítico capítulo 11. Está bem claro. Diga a Moisés que Moisés passe para Arão, que Arão passe para os filhos de Israel, que esses alimentos nós não podemos comer. Vamos lá e eu encerro aqui. Algum de nós aqui temos descendência judaica? Se for pegar, pode ser que sim. Não, mas estou dizendo agora. Vai. Sim. Duas gerações atrás. Não. Então, simplesmente, gente, não é para nós. Sim. Ezequiel, acho que até é interessante em cima da linha que o pastor Augusto está defendendo aqui, não seriam regras, e aí saindo da questão espiritual, mas para nação. Ou seja, se você quer ser judeu, assim, a nação, o povo, nação, não o povo de Deus, vamos dizer assim. Aí entraria nessa questão, que me parece era uma briga que Paulo estava tendo. Ele falou, o que vocês vão fazer não tem nada a ver com fé, tem a ver com a nação. Se quiser, você pode fazer, mas daí você vai ser judeu, é outra coisa. Salvação, igreja espiritual e tal, é outra coisa. Perfeito. Sem sombra de dúvida, Zeca, a gente tem a tentação de pensar dessa forma. E veja como eu estou colocando a questão. Porque o que acontece? Como o pastor Emerson colocou também, né? Paulo simplifica e a gente faz essa distinção Israel-igreja e aquilo lá é nação de Israel e aqui é outra coisa. Faz sentido, não vamos dizer que não faz sentido. Todavia, isso acaba tendo implicações um pouco mais complicadas do que a gente gostaria, como o pastor Emerson colocou. Essa discussão, ela é uma discussão difícil, ela não é simples. Sim. Porque, na verdade, por isso que eu estava dizendo no começo do debate, a nossa discussão aqui é se a Bíblia tem contradição ou não. Se a Bíblia realmente é um livro confiável ou não. Porque se a gente tomar a atitude de pensar somente o que nos interessa de acordo com determinadas interpretações, vai mais cedo ou mais tarde
virar um samba do crioulo doido, isso aqui. Já é, né? Porque exatamente, você vai explicar uma situação complicada, onde todo mundo vai querer só os aspectos positivos, então fé, eu quero. Salvação, eu quero. Deus, eu quero. E chega na hora da lei, eu não quero. E o problema é o seguinte, e o adúltero? E a pessoa homoafetiva? E a pessoa que bebe? Mas isso aí tá ligado à moralidade. Tudo bem, mas mais cedo ou mais tarde, esses vários grupos, eles vão poder pegar o mesmo argumento. Paulo é complicado, Paulo é não sei o quê, Paulo tá contra Tiago, ou seja, já começa a dizer que o Antigo Testamento é contraditório, que o Novo Testamento é contraditório, porque no fim eu só quero obedecer o que eu quero. Essa é a postura que a gente tenta evitar. Então, por exemplo, vamos deixar muito claro aqui uma questão que não foi perguntada, mas que é importante para o telespectador. Texto clássico de Jesus, o que entra no corpo não contamina, o que contamina é o que sai. Quando você vai discutir essa questão lá em Mateus capítulo 15, veja que a questão é os fariseus. E com as regras sobre lavar a mão antes de comer, que supostamente tornavam os alimentos impuros, não imundos. Tem uma distinção. E o que o fariseu fazia? Ele pegava as estipulações sobre lavar a mão lá no templo, que não eram estipulações para as pessoas lavarem a mão no dia a dia, e achava que para ele ser santo, na hora de comer, ele tinha que fazer um ritual de purificação antes de comer. E os discípulos de Jesus e os próprios Jesus não concordavam com isso. Porque eles não eram sacerdotes cumprindo funções no templo. E aí eles eram acusados de comerem coisas impuras, não coisas imundas. Coisas imundas a Bíblia nunca permite você comer. Mas coisas impuras, nesse aspecto, em tese sim, você comer sem lavar a mão. E aí Jesus inclusive briga com eles, dizendo que vocês estão preocupados com lavar a mão, mas dentro de vocês estão querendo me matar porque eu curei o homem no sábado e vocês estão discordando de mim. Isso é o que torna vocês impuros. O adultério está no coração de vocês, porque vocês estão querendo que eu apedreje a mulher adúltera, mas é vocês que estão com olhares maliciosos para com as mulheres. Entende a discussão? Nesse aspecto, os aspectos morais da lei de Deus, eles são muito mais importantes que a alimentação. E eu concordo. Não vai ser aqui com uma régua base de alimentação que nós vamos decidir quem é cristão ou não. Talvez uma pessoa ainda não tenha um entendimento que eu considero melhor e come carne de porco. Ama a Deus e ama o próximo e seja um cristão melhor do que eu. Talvez que não coma carne de porco. A gente está totalmente aberto a essas questões. Mas mais cedo ou mais tarde, se a gente quiser ter coerência com a palavra de Deus, o pastor Emerson colocou a questão. Lá em Atos 15 era lógico que você não podia comer sangue. Por quê? Porque Levítico diz que o sangue... É Levítico que diz que o porco não pode comer. Ou seja, se você leva a mesma lógica à conclusão, o texto que dá base, que é a lógica que você não pode comer sangue, é o texto que a gente diz, não pode comer porco. Tá, vamos falar de lei mais um pouquinho então. Vamos voltar para a lei, vamos voltar a bater um pouco nisso. Vamos lá. A pessoa que comia carne de porco, a pessoa que viesse comer esses alimentos proibidos, tá? Qual era o estado que ela ficava? Ela ficava impura. Impura. A palavra correta, impura, não imunda. Ela ficava impura. Perfeito. Vamos buscar dentro da lei o seguinte, qual era o tipo de castigo que, já que carne de porco era proibido comer, né? Vamos lá. Qual era o tipo de castigo que tal pessoa dessa época ganharia se ele comesse a carne do javali, se ele comesse a carne da águia, ou se ele comesse a carne... ou se ele comesse um crustáceo? Qual seria o castigo? Ele ficaria imundo e teria que Qual seria a pena? Qual seria a punição? Se nós pararmos para analisar bem a fundo, né? não existe uma punição como a violação do sábado. A gente sabe que a violação do sábado era passível de morte. Sim. Né? Teve um homem ali que acendeu fogo no Shabat e ele morreu apedrejado, né? Nós sabemos que filhos, por exemplo, que respeitavam pai e mãe, eles recebiam de primeiro um alerta, de segundo eles recebiam uma quarentena de açoites, um par de açoites, alguma coisa do tipo. Só que quando você olha para esse período da alimentação da carne de porco, não existe uma punição severa. E se não existe uma punição severa, o tratamento de quem come a carne de porco, ou de qualquer animal, né? A gente está só batendo no porco aqui. Camarão. É o mesmo tratamento, por exemplo, da mulher que o fluxo atrasava. Era algo onde a pessoa ficava imunda, né? A pessoa ficava impura, ela tinha que se afastar de determinadas coisas, mas logo depois tudo voltava ao normal. Então, o que eu quero mostrar aqui? Não existia uma severidade tão grande também contra tal ação. Entende? E por não existir essa
essa punição tão grande, tão agravada, né? Como em outros casos aqui que o próprio Ezequiel citou do adultério. Se tivesse 2 testemunhas, a mulher era apedrejada. O homem também. Né? O homem também. Se porventura a moça não fosse virgem, era apedrejada a moça, o pai, a mãe, e a casa era queimada. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que esse mandamento, na verdade, ele é mais um como que eu vou dizer? Ele é mais um conselho, ele é mais um mandamento, mas não existe uma preocupação muito grande, muito severa sobre ele. Por quê? Porque não existe punição. Passado alguns dias, a pessoa voltaria a comer. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que quem come a carne do porco, quem come a carne dos animais impuros, em tese, faria mal para si mesmo. É algo importante por sinal de obediência? Sim, lógico que é. Mas era algo totalmente voltado para a cultura de Israel, que quando você sai de Israel, você encontra uma outra mentalidade, você encontra um outro estilo de vida que não dá para implantar, entendeu? Sim. É isso. Perfeito, legal. Inclusive, alguns intérpretes trabalham com a passagem do bom samaritano nesse aspecto, que Jesus usa aquelas personagens, né, o sacerdote, o levita, porque eles utilizavam essas regras de não tocar no cadáver, em prol... Não falar com ninguém. Da impureza, né? Porque eles iam ter que ficar 7 dias e tudo mais, para não ajudar o próximo. Então, o que Jesus quer mostrar é: vocês transformam essas regras em prioridade, quando a prioridade é ajudar, mesmo que você fique impuro. Perfeito, alguns intérpretes vão nessa linha. Agora, só para tecer 2 comentários para o Ezequiel responder aqui para ele. Primeiro, no texto de Atos 15, no começo ele coloca exigências necessárias, mas no final ele fala: é bom se vocês evitar. Se também não evitar, parece que não tem muito problema. E a questão do sonho de Pedro? Perfeito. O pastor Emerson colocou a questão de uma ótima forma, e você também. Porque isso tudo revela que, sim, a transgressão dessas regras de Levítico 11 não eram tão graves quanto o adultério, o assassinato, a transgressão do sábado e etc. dos 10 mandamentos. Inclusive, a gente fez essa distinção aqui e isso é importante. Mas sim, havia algumas regras, né? Que em Levítico 11 você lê que se eles tocassem no cadáver, se eles comessem aquilo ali, eles ficariam imundos até a tarde, eles teriam que lavar as suas vestes, eles teriam que fazer algumas coisas. Era um ritual e acima burocrático. disso, é importante a gente lembrar que na cultura hebraica, estar imundo sim era uma coisa de implicações importantes. Talvez para nós hoje não tanto, mas para eles, no contexto de comunhão com Deus, de ir para o culto, eles nem podiam se apresentar diante do templo, isso estava em um estado de impureza. Então, inclusive, tem uma coisa muito legal lá no livro de Números, que alguns homens tinham tocado no cadáver e estavam impuros para celebrar a Páscoa. E aí Moisés dá a instrução para eles celebrarem a Páscoa, que era mais importante do que a questão. Então, sim, existem coisas mais importantes do que isso, tá? Mas o sonho de Pedro é muito legal, porque a impressão que dá lá em Atos capítulo 10, 11 ali, é que Deus dá uma visão para ele de animais imundos e manda ele comer. É como dizer assim, mandando transgredir Levítico 11. Mas quando Deus explica a visão e Pedro entende, a resposta é para não considerar nenhum homem imundo ou impuro. Então, porque o que era a ideia? Sim, uma das funções da lei dada a Israel ser diferente dos outros povos é exatamente para fazer a distinção. Então o povo de Israel teria que ser mais higiênico, teria que ser mais saudável, teria que ser santo para representar Deus. Então para isso ele tinha que ser separado de práticas que eram consideradas pecaminosas, idolátricas e ruins, inclusive essas alimentações e tudo mais. E aí o que acontece? Alguns judeus, no melhor espírito farisaico possível, começaram a considerar que as pessoas que não eram judias eram desprezíveis, eram imundas, eram pessoas que você não devia ter contato, que você não podia ajudar, porque só o que importa é o nosso grupinho aqui dos escolhidos, dos eleitos de Israel. E isso é errado. Porque Israel tinha que ser uma bênção para o mundo, não ser as bênçãos todas para si e o resto que se exploda. Então a ideia ali, em Atos capítulo 10, inclusive para Pedro, que era considerado um judaizante, né? Sim. Inclusive que fez a briga lá com Paulo em Gálatas 2, sobre isso, que não era nem só a questão de comer coisa imunda, não, era sentar para comer uma coisa lícita com um gentil. Já não podia. Então percebe que essas coisas saem do mandamento de Deus para se tornar uma barreira contra as demais pessoas. E isso é errado. E aí transgride Levítico, que diz para amar o próximo. E o próximo não é só quem está em Israel, é quem está fora também. Boa. Então, no final, a gente entende uma coisa muito simples.
esse assunto, como o pastor Emerson reconheceu, é importante para a tua comunhão, para você estar seguindo ali as melhores leis possíveis de alimentação, mas não é o que diferencia o cristão do não cristão. 2 minutinhos para a gente chamar o intervalo, pastor Emerson. Olha, eu acredito que nós estamos chegando em um denominador comum muito bom, né? Está sendo um debate excelente. Acredito que quem está em casa, está assistindo, está ganhando bastante informação, bastante conhecimento e é isso. Boa. Tá ótimo. No próximo bloco, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Antes do intervalo, rapidamente, Ezequiel, por que o café não pode? O café é uma discussão da Ellen White. Na época dela tinha um pouco dessa ideia de que era uma coisa viciante, que fazia mal, etc. As pessoas exageravam e tal. Mas vamos sempre lembrar que a Ellen White disse que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. A Bíblia não faz essa aplicação específica. Então, sim, existem adventistas que discordam um pouco da Ellen White, tomam seu cafezinho sem fazer muita treta. Apesar de que a igreja adventista comete um pouco de um erro de colocar essa questão no seu voto batismal, o que, na minha opinião, é um erro. Café? Sim, a questão de coisas em geral. Em algumas versões, tanto restrições de comida quanto de divertimento e tal. Tem umas aplicações específicas com as quais eu discordo um pouco. Perfeito. Mas é um pouco assim da igreja tentando manter a galera numa caixinha, assim. Então eu discordo um pouco dessa leitura da Ellen White, do adventismo, mas a ideia é que aquilo faria mal. Então o que faz mal deveria ser evitado, mas isso não é um ponto pacífico, tá? Existem carnes imundas, mas não existem frutas imundas, então café, pelo menos na letra da lei bíblica, tá liberado. Polêmico. Polêmico. Mas daí essa polêmica vai ficar mais... É para o meu lado, né? Deixa para mim que eu seguro no peito. Não você gosta de café, pastor? Já tomei bastante, viu? Agora, mas hoje dei uma diminuída, tô mais tranquilo, mas tomo um cafezinho, sim. Eu tô nessa aí ainda. Por isso que eu perguntei, né? Logo o café, cara. Logo o café. Ó, nós vamos pro intervalo, é rapidinho no próximo bloco, considerações finais e uma aplicação do tema para você, tá bom? Antes disso, pega aí o papel e caneta e anota. Ou anota no seu celular também, né? Papel e caneta, isso daí tá... Já nem usa mais, né? Vai lá no seu celular, anota o telefone da grade. Código 11 3115 0819. 11 3115 0819. A Academia Teológica da Graça de Deus é parceira aqui do Vejam Só. Então, para você que quer se aprofundar nos estudos das Escrituras Sagradas, conhecer mais sobre teologia, lapidar esse dom, esse talento que Deus te deu aí para você poder trabalhar e servir muito mais e melhor no reino de Deus, a grade é uma indicação do Vejam Só. Este número é o telefone da Secretaria-Geral e é também o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem lá, tá bom? Então anota amanhã, horário comercial, você faz isso. Além disso, vou deixar aí rapidinho o site e as redes sociais da HIT. Gosta da emissora? Gosta da programação? Gosta do nosso jornalismo? Quer saber um pouquinho mais do que acontece nos bastidores da TV? Entra lá nas nossas redes sociais e no site. Tem muita informação, muito conteúdo para você. Tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa hoje, falando sobre essas restrições alimentares que a Bíblia apresenta e tentando entender se essas restrições valem ou são atuais, né? Tem que fazer parte da vida cristã, do cristão moderno, tá bom? Recebendo aqui dos nossos estúdios o pastor Ezequiel Gomes e também o pastor Emerson Cicarelli, que no primeiro bloco deram as suas observações, a interpretação do texto bíblico, levaram até você muita informação e nesse bloco eles vão fazer considerações finais, mas principalmente oferecer para você uma aplicação da temática abordada, tá bom? Então fica ligadinho aí que essa é uma parte muito importante do programa. Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que participa do Vejam Só e manda a sua foto. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um brinde do programa, um carinho do programa para você, meu amigo, minha amiga telespectadora, tá bom? Mande a sua foto para as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. É só você procurar por Programa Vejam Só. E aí você vai direto nas mensagens. Tá assistindo agora o programa, já faz uma selfie. Bem simples. A foto não precisa ser muito elaborada. A ideia é democratizar essa participação. Então faz a sua foto, pega ali o celular, faz uma selfie,
coloca o Vejam Só de fundo e manda pra gente, tá bom? Pode ser na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil, com flash, sem flash. Vai lá, manda foto. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Todo mundo que aparecer vai concorrer ao presente que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, as fotos. E a primeira delas, na edição de hoje, vem lá de Teresina, capital do belíssimo estado do Piauí. E quem aparece aí para você é o Gilson Mário, acompanhando o Vejam Só também. Tá aí o Gilson. Obrigado, de todo sorridente. Deus abençoe, meu irmão. Bispo Hildo ali ao fundo. Muito obrigado. E fica aqui o meu abraço a toda a galera do Nordeste brasileiro, do estado do Piauí, que de fato acompanham e assistem demais o programa. Gilson, meu irmão, Deus abençoe. Certo? A próxima foto vem ali da região centro-oeste, estado do Mato Grosso do Sul, belíssima cidade de Dourados. E quem tá aí na foto é o Normandes. Também, ó, fez a selfie e mandou. Simples, rápido, fácil. Obrigado, Normandes, meu irmão. Fica aqui o carinho do Vejam Só a toda a galera do Mato Grosso do Sul, em especial de Dourados, onde a gente tem lá uma retransmissora da HIT também. Muito bacana lá a nossa sede lá em Dourados, tá bom? Encerramos as fotos de hoje lá no Rio de Janeiro, cidade de Angra dos Reis. E quem aparece aí pra você é o Paulo Sérgio Neri, acompanhando o Vejam... o Paulo Sérgio já fez uma foto mais elaborada. Obrigado, Paulo, pelo carinho. Obrigado pela audiência também. Nosso abraço, que é toda a galera do Rio de Janeiro que acompanha muito o Vejam Só e manda muita foto participando também. Paulo, meu irmão, Deus abençoe muito a sua vida. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer de presentaço aí, uma caneca do Vejam Só, belíssima. Tá bom? Nós vamos mandar aí na sua casa. É um carinho, um presente do Vejam Só pra você, tá bom? Ficou muito bacana aí. Nos próximos pedidos nós vamos testar novas cores também. Mas essa branca ficou belíssima, tá bom? Nós vamos mandar aí na sua casa. Então manda a foto e participe. Meus irmãos, 3 minutos para cada um, para a gente poder encerrar então a edição de hoje do programa. Pastor Emerson, eu vou começar como prometido esse bloco com o irmão. 3 minutinhos aí, considerações finais e uma aplicação, por favor. Perfeito. Bom, desde já eu quero agradecer, a oportunidade do Vejam Só, de estar aqui mais uma vez falando da palavra de Deus e aprendendo. Hoje foi um dia muito bom. Gostei muito, tenho certeza que vai ser de grande impacto para muitas vidas, Zeca, mais uma vez, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Amém. Aí, é sempre um prazer estar atendendo vocês. Pastor Ezequiel, foi um prazer conhecer o senhor pessoalmente, O senhor é melhor pessoalmente do que eu já tinha ouvido. Foi um prazer conhecer o senhor. E eu quero deixar algo bem claro aqui para todos os telespectadores, Eu quero recitar o texto original da Bíblia hebraica para que vocês possam entender uma coisa. Vayedaber Adonai el Moshe el Haaron lemor alechem, Dabru el binei Israel, que significa: disse o Senhor a Moisés e Arão, digam aos israelitas, tá? Por que eu li o texto original? Para que você entenda e perceba que não existe como ser para outro povo sem ser o povo de Israel. Enfim, o importante de tudo isso é que nós venhamos a entender que o reino de Deus, ele não é comida e ele não é nem bebida. Se porventura você deseja se abster de determinados alimentos, faça, o reino lhe permite. Se porventura você deseja se alimentar de certos alimentos, faça também, porque o reino permite. Isto em absolutamente nada há de atrapalhar na salvação da sua alma, que é o mais importante, E como o pastor Ezequiel disse hoje, eu saio daqui até pensando nisso, a respeito do apóstolo Paulo. Hoje o apóstolo Paulo foi uma bênção, viu? Hoje o apóstolo Paulo foi a salvação desse debate para a glória de Deus, É muito importante nós entendermos isso e guardarmos que o importante é a gente aprender, a gente sair daqui como pessoas melhores, entender na palavra de Deus e procurando se apresentar a Ele como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastor Hermes, também pelo carinho, pela consideração com o programa. A gente fica muito feliz sempre que o irmão tem disponibilidade de estar conosco. Leve o nosso abraço, toda a igreja Amém. também, tá bom? E os contatos do pastor Hermes e da igreja à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você acessá-los, tá certo?
Pastor Ezequiel, 3 minutinhos também para o irmão, por favor. Eu queria ter mais meia hora para explicar as questões finais aí, mas a gente sabe que é pouco tempo. E existe o dom de línguas, existe o dom de interpretação. O pastor Emerson teve o dom de línguas aqui nas considerações finais, dizendo que ele achou eu melhor do que ele tinha ouvido falar. E eu vou explicar para você, vou fazer a interpretação aí, que eu sou mais bonito pessoalmente do que pela televisão mesmo. Talvez você tenha a impressão que eu não sou um cara assim muito boa pinta, mas se você me visse pessoalmente, você ia mudar de ideia. É brincadeira, viu, meus irmãos? Para mim foi uma honra estar aqui. E no que tange ao mérito do debate, eu acho que a gente chegou sim a uma certa harmonia, ainda que a gente se reserve um pouco o direito de discordar de uma radical separação entre Israel e igreja, não porque a gente queira judaizar, esse não é o nosso objetivo, mas porque nós somos herdeiros daquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios 10, que foi escrito para nossa instrução, para nossa edificação, porque Cristo é o grande Deus do Antigo Testamento. Foi Cristo que criou o mundo em 6 dias e santificou o sábado. Foi Cristo que disse para Moisés e para Arão e para os filhos de Israel não comerem determinadas coisas. Foi Cristo que conduziu o seu povo e conduz até hoje, até o momento em que ele veio ao mundo, morreu numa cruz por nós, venceu a morte, e isso é tão mais importante do que a alimentação, que se você não tiver nada com que se alimentar, e você morrer de fome, você vai ressuscitar pela fé em Jesus. Você vai viver eternamente, e isso importa. Agora, essas diferenciações assim, do tipo, eu sou mais santo do que você, que eu não bebo café, eu não como alface, eu como muito alface, ou coisas do tipo, não traz espiritualidade para ninguém. Você pode ser um vegetariano, tem o caráter do diabo, como diz George Knight, grande historiador adventista. Inclusive se diz que o próprio Hitler era vegetariano. E o que adiantou? Mata pessoas, humilha pessoas, persegue, destrói, mente, rouba, mata, faz o diabo? O que adiantou a tua alimentação? Ao mesmo tempo, a alimentação também não nos eleva espiritualmente. Eu achei que nesse debate a gente ia falar um pouco sobre isso. Existem grupos heréticos que acham que se você deixar de fazer um jejum aqui ou ali, ou você deixar de comer X comida que seja lícita, você vai ficar mais espiritual. Mas a Bíblia não diz isso. Ame as pessoas, ame a Deus. Isso sim é ser espiritual. E, por exemplo, no que tange a discussão de alimentação, uma coisa importante para terminar é o seguinte. A gente concorda que toda alimentação é para a glória de Deus. O que a gente discorda é que coisas que Deus proibiu sejam verdadeiros alimentos. Entendeu? Então a gente acha que comida com sangue, carne sufocada, porco, camarão, etc. não são alimentos. Por isso não deveriam ser recebidos. Mas a gente diz isso com base bíblica, mas com carinho com quem pensa diferente. A ideia aqui também não é ser relativista. A nossa posição é firme em relação à Bíblia, mas respeitando quem entende diferente, amando os irmãos, e o resto é resto. Muito bacana. Obrigado, Ezequiel, pelo carinho com o programa. Leve o nosso abraço à igreja também. O pastor é sempre muito bem-vindo aqui no Vejam Só. E, de fato, como eu ressaltei no início, acho que a fala do pastor Emerson reforça isso, né? O carinho, a amizade, a confraternização dos irmãos aqui, independente dessas ideias que são trocadas aqui, de maneira colaborativa também. Os contatos do pastor Ezequiel estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá, tá bom? Vamos colocar o resultado aí da enquete na tela pra gente poder encerrar a edição de hoje? Perdi como sempre, né? Porque não, lógico que não. Aqui, para. Se tem uma coisa que os adventistas não perdem é na internet. Porque é um povo engajado. Muito engajado. Inclusive, abraço aos irmãos. Sempre que tem debatedor adventista ou que o tema é relacionado à teologia adventista, debate bomba. Então a pergunta é possível ser um cristão fiel e não seguir as restrições alimentares da Bíblia? 32% responderam que sim, é possível. Então você é um cristão fiel e não segue essas restrições. 26% falando que não, tem que seguir todas as restrições. E 42%, depende da interpretação pessoal de cada um. Então fica ali e tal, dependendo do jeito que você lê, pode, não pode, você fica à vontade, não tem problema nenhum. E sempre que tem essas questões adventistas, a internet bomba e o debate fica maravilhoso. E a gente gosta demais, obviamente, de poder aprender sobre essas temáticas também, tá bom? Eu, particularmente, seria impossível, porque já falei aqui no outro bloco, né? O café ia esbarrar em mim, ia parar. Vamos fazer uma discussão interna no adventismo, logo nessa. Se o Zeca vem pro nosso lado, a gente acaba com isso. Eu ia parar logo nessa eu já ia parar, não ia ter jeito. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que contribuiu, que ajudou. A construção do Vejam Só conta muito
com a sua colaboração também, tá bom? Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre preparado com muita dedicação e carinho para você que nos acompanha. A nossa oração é que o Vejam Só seja bênção na sua vida, edifique a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.